Boa tarde, meus amigos. Hoje eu vim falar sobre a fé, a obra e o verdadeiro cristão. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ele vai falar acerca dos heróis da fé, mas dentro desse texto há um princípio que norteia toda a vida cristã, que é a legitimidade de um verdadeiro cristão. Ela está contida nesse texto também, que diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, né? Isso, irmãos, é muito interessante para nós entendermos o que é um verdadeiro cristão e quais têm sido as extrapolações e os fardos desnecessários que se colocam sobre o tema. Primeiro, a fé. A fé é uma certeza, né? Ele dá a definição universal de fé e, pelo contexto do livro de Hebreus, ele vai aplicar isso a Cristo. Ou seja, a fé que ele trata aqui não é simplesmente a fé de que existe um céu ou de que existe um Deus, mas é uma fé centrada na pessoa de Jesus Cristo. Fé não é uma perfeição doutrinária, obrigatoriamente. A fé ela é proporcional ao dom e à responsabilidade que cada um carrega. Vou citar um exemplo. Quando nós lemos a passagem do malfeitor na cruz, nós percebemos que ele tem fé em Jesus, só que ele não tem doutrina, ele não sabe, ele não demonstra, e o contexto favorece essa interpretação, que ele não demonstra saber o que é uma trindade, o que é uma união hipostática, ele não sabe muito de teologia. Mas ele, ao olhar Jesus, algo espiritual nele se acende, e ele deposita a sua esperança da sua vida, do seu destino em Jesus. Então, fé não é perfeição doutrinária. A fé não é apenas uma crença suspensa em Deus, mas é uma centralidade na pessoa de Jesus Cristo também, em que a ele devemos confiar nossa vida, nosso destino e a nossa adoração. Agora a parte das obras, né, do testemunho, né? Eles obtiveram bom testemunho pela fé. Isso pode ser entendido de duas maneiras: que eles testemunharam a fé e que a fé foi testemunha para eles de uma realidade maior, que é a realidade do reino de Deus. Mas se a gente considerar também que testemunho é a própria jornada de vida desses heróis da fé, a sua vivência cristã, nós automaticamente descolamos a ideia de que uma vida com fé é uma vida moralmente perfeita o tempo todo. Na verdade não é, né? Todos os grandes heróis da fé cometeram pecados graves e muitas vezes um em sequência do outro, né? Nós temos o rei Davi, herói da fé. Ele fez aquele crime contra Urias e pecou contra Deus, adulterou com Batseba, foi um péssimo pai muitas vezes, né? Temos Abraão, que se deitou com Agar, que mentiu, que enrolou. Temos tantos outros que a Bíblia não esconde de mostrar os seus erros e também não deixa de exaltá-los por serem homens de fé. Então, muitas vezes nos dias de hoje temos uma tendência muito grande a rotular o comportamento das pessoas e a querer prever, com base nas nossas inferências, quem é cristão e quem não é. Sendo que a nossa observação ela não é um critério absoluto. O critério absoluto é a experiência da pessoa diante de Deus. E o seu coração mesmo irá alertá-la quem ela é em Deus e o que ela precisa fazer. E isso é muito decisivo na experiência cristã. Então, que nós paremos de querer inferir comportamentos e inferir a salvação das pessoas, que nós não temos acesso. A nossa jornada é unilateral com Deus. É de nós para Deus. E queria dizer também que muito tem se esquecido disso, né? Eu vejo muitas pessoas querendo dizer: fulano de igreja pentecostal é errado porque acredita em dons e a Bíblia já fechou o cano. E por outro lado, os pentecostais dizem que quem não acredita nos dons está blasfemando, e fica uma guerra sobre quem é melhor, quem está mais certo, quem está fazendo a nova cruzada em nome de Deus. Só que isso tudo é vão, são coisas vãs. Deus não precisa de homens bitolados para defender sua verdade. A verdade é a defesa de si mesmo, e ela se projeta no mundo através de soberania, né? Da sua soberania e da sua governança providencial. Então não adianta militarmos por essas coisas. Nós não precisamos ter perfeição doutrinária.
nem perfeição moral o tempo todo. O que nós precisamos é que Deus seja o centro da nossa vida, que de acordo com aquilo que recebemos, com a responsabilidade que nós temos, possamos viver uma vida que agrade a Deus. Deus nos abençoe.